texto que eu peguei tá Mateus 28. Eu tava preparando uma pregação numa linha, meio baseado no livro que eu tô lendo aí. Só que assim, vou dar um testemunho antes de começar essa pregação. O Luiz foi lá em casa hoje à tarde, me atrapalhou? Não, brincadeira. O Luiz foi lá em casa hoje à tarde, ele me falou umas paradas e eu resolvi mudar a linha do que eu ia falar. Mas enfim. Mas o que ele falou? Então, vocês vão saber depois dos comerciais. Cadê a câmera? Vamos dar tchau. Mateus 28, vou ler a partir do 1. Apesar de que esse texto ele é conhecido, praticamente todo mundo já deve ter lido ele uma vez na vida ou escutado alguém ler, pelo menos. Eu vou ler a partir do 1, do 28. Esse texto também está em Marcos 16, também está em Lucas 24 e está em João 20, ou seja, está nos 4 evangelhos, que nos faz acreditar que de alguma forma ele tem alguma relevância. Vou ler. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou entre os mortos e indo adiante de vocês para a Galileia. E está indo, aliás, diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Notem que eu já avisei a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram um corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E termina aí. Esse texto, como eu falei, está nos 4 evangelhos. E por mais que a gente já tenha lido ele várias vezes, sempre cabe reler um texto desse tipo. A gente esteve ontem lá, né? Algumas pessoas foram para a chácara do Gabriel e tal. A gente divertiu, deu risada e tudo mais. Rimos. Comemos pinhão. Uma pessoa quase faleceu. Mas o nosso Deus está em controle de tudo, amém, igreja? E o Watson não morreu. Brincadeira, ele não quase morreu, ele só arriscou a vida por causa de uma pinha verde. Esse texto é Jesus se despedindo dos brothers dele, como ele mesmo fala ali, aos meus irmãos, aos meus amigos. Diferentemente do que no começo se dizia dos discípulos, agora Jesus se refere a eles quando ele fala ali no 10. Ao longo do texto de Mateus inteiro, Jesus chama os seus amigos de discípulos e ali, no finalzinho, ele fala: vão
dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. A proposta de Jesus nesse momento, em tendo ressuscitado, voltado dos mortos, poderia ser a proposta mais absurda da face da terra. Aliás, poderia ser a proposta mais óbvia da face da terra, e até os líderes religiosos que mataram ele e falar assim: tá vendo? Eu sou Deus mesmo. Ressuscitei conforme tinha dito. Aliás, conforme os profetas tinham dito já de mim, eu ressuscitaria. Na hora que eu falei do templo, que eu ia derrubar e botar de pé de novo, não estava falando do templo, estava falando de mim mesmo. O que é mais fácil? Reconstruir o templo ou tirar uma pessoa da morte e trazê-la para a vida? Me diz o que é mais fácil. Perdoar os pecados de uma pessoa ou botar um aleijado de pé? Pois é, eu botei o aleijado em pé e perdoei os pecados. Me diz o que é mais fácil. Trabalhar no sábado e fazer um cego enxergar, tomando posição de Deus, ou ressuscitar dos mortos? Ainda assim é mais fácil fazer um cego enxergar cuspindo lama na cara dele do que ressuscitar dos mortos. Mas o que Jesus quis foi outra coisa. Foi encontrar os irmãos dele. Por mais que a gente ache que essa palavra seja meio esquisita, ela prova o argumento que eu vou chegar no final. O evangelismo na realidade do mundo hoje, ele é uma urgência. E nunca deixou de ser. Do momento em que Jesus voltou dos mortos e falou assim para Maria, para as duas Marias, né, a Madalena e a outra Maria, e falou: vai lá e fala para eles. Fala para eles irem para Galiléia que a gente vai chegar junto lá. Eu estou indo na frente. Nesse momento, talvez essas duas mulheres foram feitas as primeiras evangelistas do milagre de Jesus ter ressuscitado, do milagre de Jesus ter voltado dos mortos. O evangelismo é uma urgência e sempre foi. Só que, por mais grave que isso possa parecer, nós, enquanto cristãos, temos certeza que milhões de pessoas ao longo da história já morreram sem conhecer essa história, sem conhecer essa tramazinha aí dos líderes religiosos que botaram dinheiro no bolso dos guardas e na verdade era tudo mentira. E tem um plot twist no final, né, que Jesus ressuscitou de verdade, ele vai aparecer. Esse texto é lido várias vezes, vários momentos da igreja, por muitos pastores, por muitos presbíteros, por muitos padres, por muitos, seja o que for. E na maioria das vezes, esses líderes tentam colocar na boca de Jesus uma coisa que ele não falou. Jesus falou: vai lá, fala para eles que eu estou chegando. E quando encontrou, ele falou: vão e façam discípulos, ensinando eles tudo o que eu ensinei e batizando em nome do Pai, do Filho e tudo mais. E na maioria das vezes o que a gente vê as pessoas pregando é que Jesus disse: vão e tragam membros para essa igreja. Tragam membros para essa instituição religiosa que a gente criou aqui, Igreja do Armazém, e vamos ajudar, e vamos fazer com que eles se convençam que acumular coisas aqui, acumular coisas e pessoas aqui é muito importante. É talvez a coisa mais importante que Jesus pediu, porque ele falou ali depois que já tinha ressuscitado, depois que já tinha voltado dos mortos. Convençam essas pessoas que acumular coisas e pessoas em torno de uma teologia é o que Jesus pediu. Mas é exatamente isso que Jesus não falou. Em nenhum momento Jesus falou: vão e façam proselitismo religioso. E por tantas vezes a gente tem escutado esse texto de maneira tão equivocada e tão assustadoramente errada, a gente acaba entrando num complexo, já que é para falar dos memes da igreja, entrando num complexo que é, de maneira bem grosseira, o mito da caverna, ele se reflete na estranheza que as pessoas que foram acostumadas com a mentira têm diante da verdade. E de certa forma, a vida inteira, eu pelo menos, não posso falar por todos, mas posso falar por mim e pelo Luiz, que foi o que a gente conversou hoje à tarde, a gente viveu dentro de uma caverna, ouvindo pessoas falando pra gente: vão, tragam gente aqui para dentro. E quando estiverem aqui dentro, finjam que vocês não são o que vocês são. Para o bem da maioria, finjam que vocês não têm nenhum problema em casa. Finjam que a vida de vocês é perfeita. Finjam que todas as dificuldades que você tem em ler a Bíblia, em orar, todas as dificuldades que você tem
em se relacionar com seus pais, com seu marido ou esposa, todas essas dúvidas que você tem dentro da tua cabeça quanto à tua sexualidade, todas essas dúvidas que você tem dentro da tua cabeça quanto às coisas mais óbvias que se falam aqui, como se todo mundo tivesse por pressuposto que aceitar que tudo que é falado aqui é verdade, finjam que isso não é verdade. Vão e tragam mais pessoas e ensinem elas a fingir. Por mais que a gente, como eu falei, seja acostumado com essa verdade, aliás, seja acostumado com essa história de que o importante é fingir e fazer de conta que não temos tantos problemas quanto temos, e nessa ânsia de fingir que não temos tantos problemas quanto temos, acabamos caindo na ilusão de não reconhecer mais essa simulação que a gente vive. E nessa simulação que a gente vive, nessa simulação que a gente finge que por um momento que não está vivendo, a gente acaba engolindo a seco tão gravemente que chega uma hora que já não faz mais nem diferença. A gente já nem reconhece mais que está vivendo uma simulação. Essa é a realidade da maioria esmagadora dos crentes que vêm falar comigo todos os dias. Eu fingi tanto que eu já nem sei mais o que é verdade e o que é mentira. Aliás, pior que isso, a mentira que eu vivo é a verdade. Ao passo que, às vezes, eu vejo pessoas falando assim, porra, Barba, essa experiência de igreja que vocês vivem aí, porra, é muito foda, eu queria viver um negócio desse. E daí, na sequência, eu falo assim, cara, então por que você não se organiza e começa uma igreja igual a nossa aí na tua cidade, mas com a tua realidade, com os teus desafios, com os teus jeitos. Você sabe, não adianta copiar uma pregação nossa aqui e pregar lá no Acre, que é outra realidade, que é outra tudo, ou sei lá, em qualquer outro lugar. Invariavelmente a resposta, puta, mas dá muito trabalho, né? Eu não falo isso no sentido de que de alguma forma eu queira supervalorizar o que eu fiz o que eu fiz nesses últimos 4 anos, porque realmente dá muito trabalho. E quanto mais gente tem aqui, maior é o preço que cada um tem que pagar. Quando a gente vivia naquela simulação, quando eu vivia naquela simulação, o único preço que eu tinha de pagar era ir lá na reunião, dar o dízimo e tudo mais, tá resolvido. Mas chegou uma hora que, por algum motivo, eu não sei exatamente qual é, eu despertei. Ou melhor, alguém me despertou. Alguém, por intermédio do Espírito Santo, me despertou e falou, cara, olha o que você está fazendo. Essa não é a realidade. Leia o texto bíblico, não é isso que está escrito. Isso não é a realidade, não é isso que você tem que viver. E quando isso aconteceu, eu, a partir de alguns segundos assim na minha vida, a partir de alguns poucos momentos, eu passei a questionar tudo que eu tinha aprendido desde aquele momento que eu fui convidado para um retiro lá na Igreja Católica quando eu tinha 16 anos de idade. E tudo aquilo já não fazia mais sentido. E não era uma questão de eu ter me revoltado e falar, puta, agora eu odeio a igreja, eu odeio Deus, eu virei ateu, qualquer coisa do gênero. Não. Foi uma conclusão muito menos odiosa e muito mais prática, do tipo, não faz sentido vir para a igreja. Não faz sentido ficar escutando essas músicas, não faz sentido ficar escutando esse cidadão pregando aí na frente, não faz sentido trazer dinheiro para ele, não faz sentido tudo que eu fazia. Ser líder de jovens, não faz sentido ir para a praia com um projeto evangelístico, não faz sentido nada. Nada mais fazia sentido de uma hora para outra. Nada mais fazia sentido. E quando nada mais fazia sentido, eu já não tinha raiva da igreja, né? Ou até tinha raiva das pessoas, mas eu não tinha raiva de Deus. Eu simplesmente achava que não fazia sentido. Foi uma conclusão muito mais quem se importa, assim, tanto faz ir para a igreja ou não, do que realmente ter me tornado ateu ou ter me reconhecido noutra religião. Nesse momento a gente saiu da igreja e tudo mais, e talvez essa pregação soe mais como um testemunho do que como uma pregação, e a gente não tinha mais prazer nenhum em ir para a igreja,
E a gente começou a se encontrar com amigos na nossa casa e na casa deles, semanalmente. E a gente só ia se encontrar para chorar as mágoas e falar, porra, é foda, né? Não faz mais sentido nenhum, não faz, né? Só tem filha da puta só. Era isso que a gente ia lá falar. E isso era tão libertador para mim, poder olhar para as pessoas e falar assim, você também odeia? Também odeio. Porque antes eu tinha que fingir que eu não odiava. Falar assim, você tá magoado? Eu falo, tô pra caralho. E o outro falava, eu também tô. E daí eu via no cara que tava lá comigo que ele tava ainda mais magoado do que eu, porque ele tinha mais história na igreja do que eu. Ele tinha mais... E daí a gente se abraçava e às vezes a gente chorava e falava, é isso, velho. Não vale mais a pena ir pra igreja. Porque a igreja não faz sentido. O tempo passou e a gente resolveu continuar se reunindo e tudo mais. E essas reuniões deram origem a isso que a gente está vivendo hoje aqui, Igreja do Armazém. Daquela época só tá a Letícia, a Patrícia, que não tá ali, e a Sara. E eu. E a gente começou a se reunir e tudo mais, e o resto da história vocês já conhecem, é isso. O tempo passou e hoje já fazem 4 anos e às vezes eu me pergunto assim, será que as coisas que a gente faz não estão nos descaracterizando como igreja e nos tornando simplesmente um bando de amigos que sai para se divertir e às vezes para falar sobre a Bíblia? E esse questionamento sempre bate na minha cabeça, sempre martela na minha cabeça. Será que isso que a gente está fazendo é ser igreja? Como ontem lá na chácara, é ser igreja? Ou como a gente sai às vezes, ou às vezes vamos lá em casa, ou às vezes a gente sai, sei lá, qualquer coisa, ou às vezes o Luiz vai lá em casa tomar café à tarde. Isso é ser igreja? Será que isso basta? Lendo o texto, Mateus 28, quando eu vejo que Jesus se refere aos seus discípulos como irmãos, e na sequência fala para eles irem e ensinarem o que aprenderam, o Espírito Santo joga uma sombra sobre essa minha dúvida, sobre esse medo que eu tenho de não ser igreja. Porque efetivamente, e por mais que a gente às vezes duvide, ser igreja, naquele contexto em que que eu vivia antes, era exatamente não ser igreja. Viver num lugar que eu tinha que fingir ser o que eu não era, tinha que fingir não ter os problemas que eu tinha, ter que me limitar a um proselitismo religioso onde simplesmente levar mais pessoas era encarado como evangelismo. E nessa tentativa de restaurar tudo que eu entendia como igreja, ou melhor, nem restaurar, mas desconstruir e reconstruir o que eu entendia por igreja, esse texto surge e Jesus fala para cada um de nós, como se ele falasse para uma Maria qualquer, para vir até a gente e falar assim, fale para eles continuarem, que uma hora a gente vai se encontrar. E quando Jesus aparece, ele fala assim, vão e façam discípulos. Não discípulos de vocês mesmos, mas discípulos de Cristo. Várias vezes, alguns amigos pastores pastores de igrejas tradicionais aí que eu conheço, chegam para mim e falam, pô, mas essa sua igreja não vai crescer nunca. E a coisa mais libertadora da minha vida é dizer, a igreja não é minha e se não crescer, foda-se. Justamente porque não é minha e eu não tenho responsabilidade com o crescimento. Às vezes as pessoas me perguntam, mas e quando vocês vão ter um templo? Eu falo, se Deus quiser, nunca. Se Deus quiser, a gente nunca vai precisar. Talvez se a gente fizer alguma coisa errada, a gente precise, mas se tudo der certo, nunca. E na sequência eles falam, porra, mas vocês não evangelizam? E a resposta na minha cabeça é, muito. Evangelizo demais. Quando o Luiz vai lá em casa e começa a dar os testemunhos dele, Jesus bate no meu coração e fala, olha aí, o cara tá falando de mim para você. E até ano passado a gente nem se conhecia. Quando o Watson sobe na árvore para catar a pinha, ele fala, olha aí, cara, até 6 meses atrás você nem conhecia o cara, mano. E agora ele é teu irmão. Quase morrendo na minha frente. Quando eu vejo o Carlinhos pregando aqui, penso, caramba, até pouco tempo atrás
Até pouco tempo atrás, quando esse moleque ia na outra igreja, possivelmente eu nem ia querer conversar com ele. E agora a gente está lá debatendo teologia. Ele está me ensinando de Deus e eu estou ensinando para ele, mutuamente, de maneira tal que a gente já não sabe mais quem é mestre e quem é aluno. Justamente porque não precisa de um mestre, de um aluno. Teve vezes já que alguns casais precisaram de ajuda e a gente foi lá ajudar, eu e a Letícia, e tivemos momento de conversar e às vezes de chorar, e às vezes de orar, e às vezes de dar risada, e às vezes de falar duro. Só que em nenhum momento eu me senti superior a ninguém, justamente porque eu não sou superior. E talvez a coisa mais libertadora desse texto é Jesus chamando os discípulos deles de irmãos. Porque irmão é irmão, não é pai. E o próprio Cristo se chamou de irmão com eles. E quando eu vejo numa outra perspectiva, uma tentativa sedenta por acúmulo, uma tentativa sedenta por acúmulo de coisas e pessoas, acumular coisas para enriquecer e acumular pessoas para ter mais poder. E eu achava até algum tempo atrás que isso era ser igreja. Ter milhares de pessoas aqui, ter uma porrada de pessoas falando. E quando eu falo assim, bota a mão na cabeça do irmão que está do lado e todo mundo coloca, sabe, igual, sei lá, igual um chimpanzé, né? Você ensina o chimpanzé, ele repete. Você, sem querer desmerecer a vida de qualquer pessoa que está ainda nessa, mas fatalmente ter poder não é o objetivo de Cristo. Acumular coisas não é o objetivo de Cristo, nunca foi, visto que ele morreu e foi enterrado numa sepultura emprestada por um brother dele lá, mais um dos irmãos. No final da vida de Jesus, na verdade, ele só estava com João, Maria e as 3 Marias, 2 Marias, sei lá. Pouca gente, vai. No final da vida de Jesus, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era a mensagem que revolucionou o mundo. E quando ele volta para os discípulos, ele fala, agora que vocês aprenderam, façam igual. Não trata-se de ser pobre ou de abrir mão de tudo que você tem. Trata-se de se compreender irmão. E enquanto irmão, o problema não é ter muito, não é ser rico ou morar num lugar legal. O problema é você ver outra pessoa com necessidade e não supri-la. E a necessidade não é necessariamente física, pode ser que seja grana, pode ser que seja... Mas pode ser que seja só um abraço, pode ser que seja só uma palavra, pode ser que seja só um puxão de orelha, pode ser que seja só qualquer coisa. Vão e façam discípulos. Aprendam de mim e ensinem aos outros todos como ser igual a mim. E em nenhum momento você vê na Bíblia Jesus efetivamente se evangelizando como a gente entende no senso comum o evangelismo. Mas ao longo de todo o Evangelho, você vê Jesus fazendo coisas tão fenomenais que as pessoas se constrangiam diante dele falando, caramba, é filho de Deus. O evangelismo, portanto, nessa perspectiva nova que a minha vida assumiu nesses últimos 4 anos, não trata-se mais de decorar um texto e na frente de uma pessoa que com certeza já conhece o texto, declamar o texto para ela e esperar que ela venha para minha igreja. Evangelizar não é, como alguns equivocadamente acham, tornar alguém evangélico. Evangelizar é anunciar uma boa nova, a partir de palavras e atitudes que constranjam o coração das pessoas de maneira tal que elas olhem para você e digam, caramba, você é filho de Deus? Espero que em algum momento na minha vida vocês possam olhar para mim e digam, caramba, Barba, você é filho de Deus. Porque muitas vezes eu já olhei para vários aqui e pensei, caramba, vocês são filhos de Deus. Porque essas coisas que vocês fazem não se fazem gratuitamente para qualquer um. Só faria se fosse um irmão. Só trataria dessa maneira com pessoas que fossem filhas do mesmo pai, tivessem o mesmo sangue correndo nas veias. Espero que vocês possam olhar para mim um dia e digam, Barba, você é filho de Deus, cara.
diante das atitudes que eu tiver para com vocês, que vocês possam olhar e falar: caramba, você realmente é filho de Deus, e eu não acreditava. E mais até do que isso, espero que um dia lá na rua, todas as pessoas que passarem por nós possam olhar para a gente falando: caramba, vocês são filhos de Deus? Eu nem sabia que Deus existia, e agora eu estou vendo vocês aqui. Quero que diante da injustiça do mundo, as pessoas olhem para vocês e falem: caramba, Deus existe mesmo. Vocês são a prova de que Deus existe. E esse sentimento de caramba, Deus existe, é o ide e fazer discípulos. É olhar para as outras pessoas e quando elas disserem: caramba, vocês são filhos de Deus, você poder olhar para elas e dizer: você também é. Isso que eu fiz, faça também. Quando você puder se opor à injustiça, se oponha. Quando você puder se opor ao mal, se oponha. Quando você puder se opor à morte, se oponha. E quem estiver diante da injustiça, quem estiver diante da morte, quem estiver sofrendo pelo mal, vai olhar para você e vai dizer: caramba, é impossível que Deus não exista, porque eu estou vendo vocês aqui. Esse é o ide. Não é decorar uma historinha bíblica, não é decorar um esquema, não é encher de gente esse lugar, não é juntar dinheiro através dos dízimos, não é ter influência política, não é nada. Ide é despertar nas pessoas a realidade de que Deus existe através das nossas atitudes. Só até aí, galera.